Olá pessoal, mais um Falando de Negócios, direto dos estúdios do Plataforma 8, totalmente decorado pela Deluxe Design. E hoje eu confesso a vocês que se a gente tivesse gravado toda a conversa que eu tive com a convidada de hoje, tinha dado acho que umas 8 horas já de conversa, né? Realmente é de uma área que particularmente é a área da WM, é uma área que a gente gosta muito. Eu estou falando da Laíse Dantas. Vou pegar aqui o currículo dela. Pedi para sintetizar, mas já é bem legal. Ela é autora do livro Inscrições Abertas, psicanalista clínica, advogada, palestrante, conduz treinamentos, imersões, workshops, utilizando as técnicas e ferramentas da inteligência emocional para transformar vidas. E descobri que ela é de Fortaleza, cearense, né? Nasci em Fortaleza. Nasci em Fortaleza, mas já disse que é roraimada. Sou roraimada. Mas o que te trouxe para cá? Bom, eu vim através dos meus pais, né, que acreditaram no Estado e são servidores públicos. Eles vieram para cá como servidores públicos na época do ex-território ainda. Quanto tempo você está aqui? Já tem... Bom, é porque eu passei um período fora também, mas cerca de 27 anos. Mas retornou porque bebeu água do Rio Branco ou o que foi? Também. Também? Retornei porque Boa Vista ainda é o lugar que me dá as oportunidades que eu sempre sonhei viver. Você acredita que o estado que você está, Roraima, responde bem a essa... É um dos slogans que eu acho que é um dos slogans mais vitoriosos que o estado tem, que é a terra de oportunidades. Acredita nisso? Acredito. Eu morei quase 10 anos em Santa Catarina, lá eu exerci advocacia, né? E aí retornei para Boa Vista por oportunidades, né? Convite para oportunidades bem mais expressivas para mim, mais dentro daquilo que eu tenho expectativa mesmo, atendendo as minhas expectativas. Pois é, as expectativas têm sido atendidas? Sim. Tem? E na conversa que nós iniciamos hoje pela manhã, você me falou muito da questão da preocupação com a capacitação humana, com o treinamento, com a mudança de modelo mental, né? Essa crença de que as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar a partir do momento que as pessoas retomem algo que a sociedade vem perdendo, que é a capacidade de ouvir, a capacidade de conversar, né? A capacidade de sentir, né? Porque dependendo do tom da voz que você usa, você emociona ou não, né? Então, como é que foi partir para essa área de treinamento, né? Com metodologias inovadoras, né? Que você vai falar daqui a pouquinho, né? Como que foi você descobrir esse potencial que é desenvolvido por você, pela empresa que você atua e pelos colegas, por toda a equipe da empresa? Porque não é mais fácil, de repente não é mais fácil, não, eu sou advogada, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tem um negócio que tem uma habilidade minha que chama mais atenção. E você é palestrante, então tem toda uma interação com o público, né? Quem trabalha com palestra, a gente sabe que a nossa remuneração é a visão do público, né? Aquele sorriso, é aquela emoção. A gente não gosta de ver ninguém de cara fechada quando a gente está dando palestra. Então, como é que foi descobrir isso e partir para isso? Porque você ministra palestra, você faz workshops, você faz imersões, mas um dia você não fez nada disso. Não. E como é que descobriu? É bem recente, né? As pessoas me perguntam, tá, mas como surgiu? É bem recente. Na verdade, foge de muito do que eu imaginei para minha vida. Eu me graduei aqui, né, em Direito, e aí logo na sequência eu fui morar em Santa Catarina. Em Santa Catarina eu fiz a prova da OAB, né, fui aprovada na prova da OAB, passei a advogar, na época participava da comissão de jovens advogados de lá, então tive todo esse primeiro engajamento. Mas desde 2012 eu tenho essa busca, né, por trabalhar nessa área. Então, em 2012 eu comecei a participar, né, de treinamentos. Em 2016, eu passei a fazer, né, como participante, treinamentos de alto impacto, né, de alto impacto emocional, e sempre tive vontade, né, de que nos lugares onde eu morei, a gente pudesse atuar com essa transformação. Esse impacto emocional, né? A gente fala, poxa, mas eu gosto de trabalhar com esse negócio de impacto emocional. Forte impacto emocional. Como é que está a emoção dessas pessoas? Como é que está a emoção do brasileiro?
Olha, recentemente a gente tinha estudos, né, de que nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. E agora saiu uma outra pesquisa essa semana, onde nós estamos entre os países mais tristes do mundo. Então, o que a gente pode fazer com essas pessoas? Onde é que a gente pode alcançar isso? Onde é que a gente pode modificar isso? Se nós somos um dos países mais tristes e mais ansiosos, essas pessoas, elas estão aonde? É a sua família? É uma pessoa do seu trabalho? Sim. É um amigo? Né? De repente, um gestor? Né? Como a gente já conversou. Então, onde é que estão essas pessoas? Quem está olhando para elas? Quem está querendo trabalhar com elas? Potencializar as emoções delas a ponto de elas se tornarem instrumentos também dentro daquilo que elas atuam. Se está quase todo mundo doente, adoecido, né? Adoecido, quem que vai sobrar para olhar por nós? Né? Então, eu vejo isso dentro da minha alçada, né? Então, eu vejo isso como um dever. É dever meu, né, que já passei por esses processos, porque, querendo ou não, como psicanalista, a gente passa por análise pessoal, a gente tem que estar em análise pessoal para lidar com as pessoas. Então, aquilo que eu vivenciei, né, aquilo que eu me trabalhei, né, me capacitei, né, para atuar, é necessário que outras pessoas também passem por isso para poder trabalhar com pessoas. E vocês estão trazendo, né? Na verdade já é um método conhecido, mas vocês estão trazendo para Roraima um método EVO. Uhum. Explica um pouquinho como é que funciona isso. Esse método, quem é que facilita isso, né? Quem que é o facilitador, o palestrante, o alcance, o público-alvo desses treinamentos, que eu já vou adiantar que tem que ser todo mundo, não pode escapar ninguém. Tá? Como é que ele funciona, como é que nasceu também. É bom o pessoal entender, porque tem aquele conflito de achar que todo treinamento com foco em mudança de modelo mental ou motivação é visto só como autoajuda. Né? Ou como charlatanismo. Ou como charlatanismo. Não estou dizendo que não tenha, né? Mas a gente tem muita gente boa surgindo no mercado com métodos comprovados que acabam sendo comparados ou nivelados por baixo com pessoas que, né, usam a emoção do outro, né, de forma irresponsável. Sim. Então, como é que surgiu aí o método EVO? O método EVO, ele é um método desenvolvido, né, por um palestrante por um especialista em inteligência emocional chamado Márcio Micheli. Márcio Micheli, ele é um ex-servidor público, ele foi do Exército também, né, além de servidor público. E aí, ele, trabalhando com pessoas dentro de cursinhos preparatórios para concursos públicos e observando a emoção dessas pessoas, despertou nele essa vontade, né, de trabalhar com essas pessoas, lidar com o emocional dessas pessoas. Então, ele tem técnicas para você de blindagem emocional preparatórias para concurso. Então, quem é o Márcio Micheli? Ele é esse ex-servidor público, ele é casado, pai, né, tem 2 filhos, e ele é autor de 2 best-sellers, né, um é O Passado Resolvido, Futuro Decidido, e o outro... Que está na pulseirinha de vocês. Isso. Uhum. E o outro é A Tríade do Poder, que trata sobre a essência humana. A Tríade do Poder, o livro da Tríade do Poder, ele é um best-seller também, premiado pela revista Veja, em 2024. Aonde que vocês estão atuando hoje? Brasil todo? Qual é essa temática? Tem apresentações presenciais? Vocês trazem via digital, via online, né? Transmissões simultâneas? Como é que funciona? Hoje, a EVO Global, né? A EVO se tornou Global, né? A EVO Global se tornou essa outra empresa. Nós temos as palestras, elas são presenciais com o Márcio Micheli, só que ele começou a observar que não estava mais sendo possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, os treinamentos passaram a acontecer presencialmente em algumas cidades, mas transmitido para outras. Então, final de semana passado, a gente teve um treinamento chamado Mentalidade de Cura, né, voltado para a área do blindar a mente, a roda do blindar a mente. E esse treinamento ele aconteceu em 45 cidades do Brasil e foi transmitido também em Portugal. O Márcio Micheli hoje
o Márcio Micheli hoje ele mora nos Estados Unidos e ele já teve treinamentos em Atlanta, presenciais com ele também. Aonde é mais difícil você mensurar o resultado de um treinamento, de um método desse, é naquele participante de chão de fábrica, o colaborador de uma empresa, ou no executivo, no diretor da empresa, na pessoa que tem poder de decisão? Aonde é mais difícil você mexer? Na minha opinião? Na sua opinião. Aonde tem mais resultado e aonde as pessoas têm aquela cultura, infelizmente, dizer, é mais um treinamento. Não vai fazer diferença, mas eu vou, já que o cara vai, eu vou também. A gente pode ter resultados potencializados em ambos. Né? A gente tem aquela pessoa que está ali na base, Sim. Né? Ele é um colaborador que dentro do perfil comportamental dele, às vezes ele está alocado em um cargo distoante das habilidades e capacidades dele. E nós temos também do outro lado o empresário. O empresário gestor, que não detém, não tem essa percepção clara do perfil comportamental do colaborador, que também está alocado fora das habilidades dele. Então o treinamento ele consegue contemplar esses dois públicos, né? Tanto o público mais chão de fábrica, como também o gestor. E eu acho bem importante que também contemple o gestor, porque digamos que ele tem mais possibilidades dentro, assim, né? Se a gente for pegar tem um comando, né? Exato. Agora, nessa questão de mudança de modelo mental, tem um exemplo, já que vocês trabalham diretamente na organização, vocês são o background dos eventos, né? Vocês trabalham ali nos bastidores, fazendo a organização, tudo. Algum exemplo prático que vocês conseguiram ver uma transformação? Sim. Que vocês tiveram, dizer, não, eu acompanhei isso aqui e eu vi que funcionou, né? De repente, até nas duas frentes, a pessoa mais simples, né? Aquela pessoa que faz parte do quadro, e aquele executivo que diz, não, a partir de hoje eu mudei minha forma de pensar a gestão. Tem uma moça, ela chegava saía muito cedo do trabalho e chegava muito tarde da noite do trabalho em casa. Essa moça, ela estava se preparando para fazer concurso público, né, sob essa justificativa de que ela teria uma carga horária mais compatível para acompanhar os filhos no crescimento. Então, ela saía quando os filhos estavam dormindo e ela retornava quando os filhos também estavam dormindo. Então, no caso dessa moça, ela trabalhando, né, as motivações dela, o que estava engajando ela a entrar no serviço público com base na carga horária, você tinha uma pessoa que ela não estava intencionalmente querendo ingressar no serviço público. Ela tinha essa justificativa, mas emocionalmente ela não estava preparada. Por quê? Porque vendo dentro do contexto da realidade dela, lá quando ela engravidou, ela pensou em não dar continuidade, né, à gravidez. E aí no processo dela de treinamentos e tudo mais, ela entendeu que essa necessidade que ela tinha, que ela acreditava ter de uma carga horária reduzida, partia-se de um sentimento de culpa que a origem tinha sido lá no evento passado. O pai dessa criança, ele era ausente e tudo mais, e ela se via sozinha para dar conta de tudo. Então, você vê uma decisão do presente, ela estava sendo motivada, baseada em uma dor do passado, e essa pessoa, ela estando dentro do serviço público, que tipo de profissional ela teria? Se ela estava completamente fora das habilidades, né, para aquilo que ela precisava executar. Então, não que o serviço público não seja para essa pessoa, mas com certeza ela não seria uma boa profissional ali, porque a motivação estava errada. E aí eu te pergunto um negócio, tem uma confusão muito grande, principalmente nos treinamentos, né, que o pessoal diz, não, eu vou para uma palestra motivacional me motivar. Então esse negócio, não, eu vou na palestra motivacional que eu vou me motivar. Primeiro que a motivação real, ela é interna, ela não é externa. Né? As palestras, na realidade, elas disparam gatilhos que já estão em você. Né?
E quando você vai com esse pensamento, é como um palestrante famoso, ele diz o seguinte: a pessoa que vai para uma palestra motivacional pensando que o palestrante que está lá em cima do palco vai motivá-lo, a palestra tem duração de 20 dias. Depois ele tem que voltar no mesmo evento, assistir a mesma palestra para se motivar de novo. Ou seja, as pessoas têm dificuldade de achar ou criar motivos para agir. Sim. Né? Esse treinamento, ele trabalha nessa descoberta do ser. Não é aquele negócio, porque eu sou contrário àquela frase do você pode ser quem você quiser. Ah, sim. Entende? Você fala, não, você pode ser quem você quiser. Você tem que criar as condições para você se transformar em quem você quiser. Né? Não vai cair do céu, porque tem essas vendas aí que o cara, não, pode ir que tu vai que tu vai quebrar a cara, vai perder todo o dinheiro, sem planejamento, sem organização, nada existe. Então, como é que a gente desperta motivação num dado que você acabou de passar para a gente? Motivar um país que está ficando triste, é um país triste, está perdendo a esperança, e um mundo que é muito legal falar, porque nós somos um mundo conectado. Mas nós somos um mundo conectado que deixou de se falar. Porque esse negocinho aqui é o atalho para muita coisa. Mas você está com seu marido, com seu filho, às vezes na mesa, e às vezes a gente troca mensagem pelo celular estando um ao lado do outro. Às vezes no mesmo ambiente, No né? mesmo ambiente, né? É até estranho você ver mesas onde as pessoas estão conversando, porque ninguém conversa mais hoje. Então, como é que é recuperar essa característica humana que eu digo para você que é a melhor coisa que tem e nada vai substituir isso? A melhor coisa é o olho no olho. É o olho no olho, é a conversa, é você ouvir, sentir emoção, porque o WhatsApp não tem emoção. Tanto é que de vez em quando dá briga, né, na mensagem porque a gente entendeu alguma coisa errada. Então, como é que é treinar pessoas que estão perdendo características humanas, né? Que é o conversar, é o trocar ideia, é o criticar e entender a crítica, né? Porque tudo vira briga. Hoje você não pode mais criticar, você não pode mais falar, hoje tudo é uma sociedade muito do mimimi, né? Como é que a gente vai conseguir fazer que as pessoas entendam ou consigam passar 3 dias, por exemplo, no treinamento, com a capacidade de ouvir, mas principalmente prestar atenção e tirar o que de melhor tem no treinamento para a vida delas? E aí, o que você acha? Ouvi a tua resposta, depois da minha opinião. O que você acha? Vamos lá, você enquanto participante, o que você... Pô, legal, primeira entrevistada, pessoal, que está invertendo aqui, mas não tem problema não. A minha percepção é que se tornou mais desafiador. E por ser mais desafiador, é mais gostoso. Eu acho que para quem trabalha com treinamento, para quem é apaixonado, porque treinar é paixão. É verdade. Né? E é um sacerdócio também, porque há um tempo atrás, não muito atrás, as pessoas diziam, para que você vai ensinar tudo que você sabe? Cara, a melhor coisa é você compartilhar conhecimento, porque você sabe que você vai concorrer com quem está no mesmo nível seu. Você pode perder o lugar, mas você vai perder para alguém competente. E conhecimento não é algo que a gente se esvazia quando a gente compartilha. Exatamente. Ele se retroalimenta. Exato. Né? Conhecimento é transbordo. Exatamente. E as pessoas, elas não estão dando mais valor para isso. Estão ficando cada vez mais rasas. Então, o desafio é legal, mas a gente está vendo que tem muita gente que está adoecendo porque não consegue recuperar ou dar importância ao conhecimento, dar importância a uma boa conversa, a um bom diálogo. Então, métodos como o Evo, ele surge com esse objetivo de dizer, ei, peraí, vamos puxar o freio do mundo, dar aquela freio de arrumação em ônibus, né? Tu lembra? Quando o motorista queria bagunçar com todo mundo, pisava no freio e o negócio acomodava. O mundo está precisando disso.
por que eu devolvi a pergunta? Então pronto, agora é contigo. Por que eu devolvi a pergunta? Porque muitas vezes a gente acredita que essa mudança de algo que vem se repetindo, ela tá no comportamento. Exatamente. Então, algumas pessoas estão acreditando, eu vou para um treinamento, eu vou mudar o meu comportamento, mas não é. A mudança, o processo de mudança, ele começa no pensar. A partir do momento, ele não é nem no fazer, é no pensar. A gente acha que se eu fizer alguma coisa, vai mudar. É no pensar. Pessoas que chegam em treinamentos como esse, a gente levando em conta, né, esses dados, ansiedade, tristeza, depressão, a gente está falando de um público que chega num treinamento adoecido. Sim. Então é um público que também está buscando essa mudança, essa transformação na mentalidade, que vai se refletir no comportamento. Aí você falou uma palavrinha aí que é o sonho, eu acredito que seja o sonho da recuperação da sociedade. Pensar. Pensar. Como é que é ensinar pessoas que um dia pensaram e hoje não dão mais valor para isso, a voltar a ter o gosto de pensar, de analisar, de sugerir, porque está muito automático as coisas. Eu ia falar exatamente isso, né? Está muito automático. Pessoal, ChatGPT, maravilha. Só que a grande vantagem do ChatGPT é que quem não sabe perguntar não vai ter resposta. E ele é bem genérico muitas vezes. Exatamente. Quando você faz uma pergunta um pouco mais humana, um pouco mais analítica, ele te dá uma resposta extremamente superficial. E aí o que acontece? Só tem capacidade de chegar a essa conclusão quem pensa. Quem está dentro de um raciocínio crítico. Exatamente. Então hoje a maioria diz, não, o ChatGPT é a revolução do mundo. É uma grande evolução, uma grande inovação, mas ele vai se acostumando com o que tu tem de conteúdo. Se tu não tem nada, o teu coleguinha ChatGPT também não vai ter nada. Vai ser tão vazio quanto quem interage com ele. Porque ele é um algoritmo, né, que segue, digamos assim, a tua linha a linha que você vai conduzindo ele, né? Tanto que às vezes ele tem uma pergunta, ele tem umas respostas, né? Você quer que eu responda dessa forma ou dessa forma, mais esmiuçado ou mais sucinto? E aí eu tiro muito, um exemplo muito particular que a gente tem, celular. Tu tem algum número de cabeça? Fora da tua mãe, dos teus familiares, que às vezes nem isso a gente consegue gravar mais? Às vezes te perguntam qual é o seu número. O que você faz muitas vezes? Vou lá no WhatsApp. Para passar o número. Até o nosso próprio número. E hoje nós recebemos questionamentos, peraí, não é mais o Google, né? A gente vai lá no ChatGPT, digita na pressa, não tem o senso crítico, responde às vezes falhas que ele dá, ele não é infalível. Não, né? não é. Então, caramba, está todo mundo achando que está tudo resolvido aqui. Para que a gente vai para treinamento? E a pergunta é justamente essa, né? Por que a gente não está em treinamento se a gente Exatamente. observa que a gente está assim? Nós estamos carentes de informação, nós estamos carentes de conhecimento. Mas o pior de tudo, nós estamos resistentes a conhecimento. Exato. E aí, como sobreviver, porque não deixa de ser um negócio, é um negócio, né? Até porque quem se preparou como o nome dele, Márcio Micheli. O Márcio Micheli, quem se preparou, ele precisa ser remunerado para toda essa habilidade, né? Todo esse conhecimento que ele adquiriu. A nossa sociedade está sabendo valorizar isso? Até paga, né? Até paga não vai. Pronto. Então, assim, é uma pergunta interessante a gente pensar, né? Por que as pessoas não estão em treinamentos? Por que a gente sabe que tudo está mais automatizado, as pessoas estão com dificuldade de, muitas vezes, até estabelecer uma conversa? Sim. Por falta de repertório, né? Exatamente. Falta de repertório. E por que elas não estão buscando isso? Porque a gente está numa era do imediatismo. Por que eu vou passar 3 dias num treinamento que ele vai me levar a pensar várias coisas, família, filhos, relacionamentos, trabalho? Por que eu vou passar 3 dias nisso?
sem avaliar que aquilo pode ajudar muito numa mudança, numa virada de chave. E as pessoas estão tão imediatistas que 3 dias, assim, a gente pensa assim, 3 dias é muito pouco, né? Mas nesse automatismo que a gente está hoje, por que eu vou passar 3 dias dentro de um auditório? Se eu podia olhar no chat GPT e ser bem rápido. Pronto, é o meu psicólogo. Vou lá no meu psicólogo e resolvo tudo. Meu psicólogo chat GPT. Eu costumo dizer que conhecimento dá trabalho. E as pessoas hoje, elas estão cada vez mais se colocando como... as pessoas estão cada vez mais resistentes a buscar o conhecimento. Mas eu não acho que a nossa sociedade está virando um pouquinho ou criando muito, que eu acho que esse é o ser que mais prolifera no mundo. A gente não está cheio de professor de Deus? É aquele que sabe tudo. É o que quase que um onisciente. É aquele que fez o projeto para Deus executar, porque ele criou o modelo de mundo e aí só entregou para Deus executar. Quando eu falo essa questão de professor de Deus, é porque o que acontece? A gente, por exemplo, quando vai ofertar um treinamento, seja ele cobrado ou simplesmente um evento de relacionamento, para troca de conhecimento, né? Porque eu digo que ninguém ensina nada. Na realidade, a gente dispara os gatilhos, porque às vezes a gente vai para treinamento que as pessoas falam o óbvio, mas o mundo não sabe mais o que é óbvio. Ele tá distante, ele está tão fora de órbita que ele precisa de alguém para dizer que essa parede aqui é preta. Porque ele não consegue acreditar. Ele já não consegue mais exercitar o pensamento crítico. Exatamente. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, por que a inteligência emocional não está na escola? E assim, e quando está gerenciamento de emoções, gerenciamento de crise, muitas vezes não está acessível a todos. Está num ambiente mais particular. E aí eu te pergunto, não poderia ser uma política pública isso, que a gente jogasse para dentro das escolas, que as pessoas trabalhassem inteligência emocional, tendo consciência da necessidade do aprendizado? Porque antigamente você era contratado pelo teu coeficiente de inteligência. O emocional, às vezes, não é nem levado em consideração. Hoje inverteu. Isso, você é contratado por habilidades técnicas e demitido por inabilidades emocionais. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso? Eu vou dizer para ti, não é nem dificuldade de entender. É a dificuldade de assimilar e trazer para si isso como uma cultura de vida. Seria fundamental, até para a gente administrar esses números tão alarmantes, né? Seria fundamental, porque o emocional, ele começa na base, ele precisa ter o start na base. Tanto que na psicologia a gente chama de viés cognitivo. Do 0 aos 13 anos, nós precisamos ser supridos nas nossas necessidades básicas, porque é quando se constitui, né, quem nós somos. E aí, para você mexer depois disso... É mais difícil. Vai trocar o pneu com o carro andando é mais complicado. Agora, vocês estão trazendo o método... Método EVO. Método EVO. Isso, imersão, inteligência emocional, método EVO. Qual dia? Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, das 9 da manhã às 19 horas. O auditório a gente ainda está definindo o local. Isso. Tá, e como é que o pessoal faz para se inscrever? A gente tem os QR Codes, né? A gente pode disponibilizar os QR Codes, os flyers e tudo mais para as pessoas entrarem em contato. E temos telefone. Vocês estão também fazendo a apresentação agora, vai sair uma campanha com divulgação, onde vai ter todos os locais, QR Code, endereços que as pessoas possam se inscrever, tudo, ver a questão lá de como é a questão de pagamento, tudo, né? Tem valor já definido? 997. 997. 997. E o Márcio Micheli, ele trabalha ao longo do treinamento e pratica princípios.
Um deles é o da honra, então não tem atraso no treinamento. Ele honra quem chegou no horário, então o treinamento ele não atrasa o início. E um deles é a generosidade. Então a pessoa que compra o ingresso de R$ 997, ela abre-se para ela a possibilidade dela inscrever até 5 pessoas que nunca participaram. Aí tem os critérios, né? Que nunca tenham participado de nenhum treinamento do Márcio Micheli gratuitamente. Porque dentro do que ele acredita, a gente precisa estender a inteligência emocional a quem não tem acesso. Com certeza, então, até porque quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, a gente vai melhorar esse mundo da gente. Isso, então tem o business, né, claro, como todo negócio, mas tem também essa parte voltada para o social. É da cultura da empresa. É da cultura da empresa, a generosidade. Que coisa boa. E aí, aí a gente tem aqui, acho que as pessoas não vão ter como ver, mas eu estou vestida com colete, né? Eu estou com uniformizada, onde atrás tem escrito Amante Radical de Pessoas. Amante Radical de Pessoas, dentro daquilo que o Márcio desenvolveu, são pessoas, né? Somos um exército, somos um único povo, falamos uma única língua e só tem, em tese, só tem alguém que poderia nos parar, né? Que seria Deus. E o nosso intuito, como amantes radicais de pessoas, é levar a transformação para o maior número de pessoas. Como amantes radicais de pessoas, nós temos essa prerrogativa de também colocar pessoas dentro do treinamento sobre o princípio da generosidade. Desde que nunca tenham participado de nenhum treinamento. Justamente para honrar quem nunca participou. Então eu não posso descumprir um princípio de generosidade para alguém que já se beneficiou da generosidade. Que legal. Mas é difícil ser amante radical de pessoas? Não. Ué. Para mim é tranquilo. Para mim é o que eu nasci para fazer. Eu tenho um perfil muito comunicador, né? Dentro do meu perfil comportamental eu tenho um perfil dominante e influente. Então para mim é fluido trabalhar com isso, trabalhar com pessoas. O desafio de amante radical de pessoas é amar as pessoas incondicionalmente. E aí quando você chega com esse discurso, quando você vai abordar alguém com toda essa motivação de ajudar as pessoas a melhorar, não vou dizer mudar, né? A gente tenta... Ela melhora se ela quiser. Exatamente, a escolha se ela achar dela. Pertinente, Mas tu já cruzou com alguém que disse, tá ficando doido? Meu pai. Teu pai? Meu pai, ele, que é isso? Amante radical de pessoas. Tá, e aí? E você? Aí eu disse pra ele, pai, ser um amante radical de pessoas é amar as pessoas incondicionalmente, mas intimidade é pra poucos. Legal. Que é uma das chaves do blindar a mente, né? Dar menos explicações somente necessárias e também intimidade pra poucos. Porque a nossa mente, ela é altamente poderosa, mas ela é extremamente suscetível e ela acredita na história que a gente conta e acredita mais ainda na história contada por pessoas que têm sobre nós autoridade e que detêm sobre nós intimidade. Então, a intimidade é uma das chaves para blindar a mente. Então, e aí eu te pergunto, frente a tudo que a gente conversou, eu acho que a gente conversou muita coisa boa, mas também teve muito alerta. Sim. Né? É o alerta para pessoas que às vezes não acreditam no poder de transformação de um treinamento. Né? Pessoal, tem treinamento que muda a vida das pessoas. Na verdade, eu diria que não é nem o treinamento, é o acesso ao conhecimento que na realidade só dispara coisas que você tem dentro de si. Sim. Só que você esquece, tá? Deixa num canto aí, deixa de usar e aí se perde pelo meio do caminho. Você, como profissional da área, né, eu diria que embaixadora, né, do método EVO. Dentro da Open Treinamentos e Open Serviços. Treinamentos e Serviços. Qual a mensagem que você passa, seja para o empresário, que eu sempre digo, o empresário ele é o grande responsável por uma série de famílias dentro da sua organização. Né? E essa responsabilidade não é só com pagamento de salário.
né? O salário é uma consequência do trabalho desenvolvido, mas tem muito mais coisas do que salário. Para essas pessoas que são informadas, hoje a empresa está investindo, porque treinamento não é despesa, é investimento. A empresa está investindo num treinamento para você. Qual a mensagem que você passa para essas duas pontas? O cara que banca, o empresário, que teoricamente é o que transfere toda a filosofia da empresa para baixo, e aquelas pessoas que estão aqui embaixo na esperança de crescer. Porque ninguém entra para ficar no lugar que está. Todo mundo sonha com algo maior. O intuito é galgar degraus. Exatamente. Então você, como uma amante radical de pessoas, qual é a mensagem que você passa? A mensagem para o empresário e para o colaborador é a mesma. Você foi um filho, né? O filho que você foi, ele diz muito sobre o pai que você é. Então, a transformação, a mudança, ela não alcança só você. O objetivo da tua mudança, do teu progresso emocional, do teu progresso profissional, ele não acaba em você. Ele acaba em todos aqueles que são alcançados pela sua transformação. E aí eu tenho uma frasezinha que é meu bordão. A propósito, transborda você com o mundo é justo. Então, o que você está transbordando? Seja o empresário, seja o colaborador. O que você escolhe transbordar? Contaminar as pessoas pela sua dor, né? Ou contaminá-las pela tua transformação. Então, a gente precisa quebrar o egoísmo. E aí, dentro da proposta do treinamento, a gente precisa voltar à origem. O treinamento, ele te conduz a isso. A voltar à origem. Aonde essa essência, esse desejo de contribuir significativamente, genuinamente na vida das pessoas, se perdeu na tua história. Então, a proposta do treinamento você precisa voltar à origem. E voltando para a origem, vai doer como nunca, mas dentro do treinamento, para não doer nunca mais. E aí vem o título do livro do Márcio Micheli, Passado Decidido, Futuro Resolvido. Então essa seria a mensagem para quem... Pessoal, conversei com a Laís, obrigado aí pela conversa. Tá? E eu acho que ela falou, fechou com chave de ouro, quando ela fala dessa questão de o filho e o pai, né? Filho de... O filho que você foi, ele precisa retornar à origem. Para que o pai que você é, né, tome decisões mais assertivas dentro da... Então eu vou pegar, Laís, o retorno à origem. A gente precisa voltar a ser gente. A gente está perdendo essa essência, a gente está perdendo características que eram as mais simples e as melhores que a gente tinha, né? A vontade de conversar, de dialogar, a questão do olho no olho, aquele negócio de você estar no meio da rua com a sua família, a questão de você estar ouvindo, a questão de você assistir uma palestra prestando atenção, esquecendo isso aqui por alguns minutos, até porque quando acabar a palestra e você ligar, o máximo vai ter uma bomba que soltar, que o pessoal agora está com modismo de soltar bomba em tudo que é lugar, mas o mundo não vai ter uma mudança tão grande no momento que você está investindo em você. A maior transformação que está acontecendo é em você mesmo. Então as pessoas estão esquecendo disso. E aí a gente está perdendo o que a gente tem de melhor. E aí eu vou te fazer uma pontuação, né? A primeira pergunta. Uma pergunta. Vou te fazer uma pontuação. Primeiro uma pergunta. Você ouve vozes? Se eu ouço vozes? Ouço. Todos nós ouvimos vozes. E quando a gente passa por um evento, né, ali em algum momento da nossa vida onde a gente se sente injustiçado, uma voz desperta na gente, que é a voz do acusador, que nos acusa o tempo todo de algo, né, relacionado a uma injustiça. Por isso que a gente precisa voltar a essa origem, voltar à base do que aconteceu, para que aí sim vai doer bastante. Eu digo porque eu já passei pelo treinamento e assim, dói, mas... Transforma. Mas
transforma. E transforma para melhor. Que bom. Então, pessoal, se a gente tem essa possibilidade de voltar e se transformar, ou voltar à versão original, né? Porque tem gente que está perdendo seu modelo original de ser e está saindo um modelinho nada bom para a nossa sociedade. Então, tem o treinamento, modelo Evo, chegando a Roraima, tá? Daqui a pouquinho vai estar em todos os lugares. Nós seremos parceiros do evento, na divulgação, vamos estar juntos. E a gente quer agradecer, tá? A empresa de vocês, a Evo, ao método Evo, a gente vai estar lá junto com vocês, tá? Cobrindo o evento para que as pessoas tenham acesso. O treinamento continua sendo o melhor investimento para transformar e devolver às pessoas o direito de sonhar, que é outra coisa que as pessoas perderam. Para mim, é muito gratificante poder trazer esse treinamento para Boa Vista, porque quando eu falei do meu pai, eu falo também, né, do descrédito do meu pai num primeiro momento, eu falo também da minha mãe. A minha mãe tem 76 anos e ela fez a imersão, que é essa que a gente está trazendo, em 2024. E para mim, a minha mãe, ela é um parâmetro, porque uma pessoa da idade dela, né, se encantar com o treinamento e fazer questão de que ele também acontecesse na nossa cidade para poder alcançar pessoas da nossa família, amigos e pessoas que a gente tem tanta estima, porque para ela amou e voltou, né? Não só amou como voltou. Não, então, para mim é um bom parâmetro. Excelente parâmetro. Porque a gente tem quase que uma neutralidade, né? Não, então esses amantes radicais de pessoas, eles parecem que eles estão querendo dominar o mundo, né? Estão dominando em casa, então com certeza vão dominar todas as pessoas que procurarem, não só esse treinamento, como qualquer treinamento, porque a partir do momento que você compartilha conhecimento, você está dando condição à sociedade dela ser mais igualitária, dela ter um tom de discussão mais inteligente, aonde as decisões sejam mais assertivas e o ponto central de tudo volte a ser o ser humano, porque isso também está caindo de moda, infelizmente. Até a próxima segunda.